capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e o versículo de número 11, texto dos mais conhecidos e também um dos mais comoventes do Novo Testamento especialmente. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 11, diz o texto: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual a mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O texto é por demais comovente, mais uma parábola que Jesus conta do filho pródigo, depois de sentir a resistência dos que lhe rodeavam naquela ocasião. Então, ele passa uma ideia forte, ensinando as pessoas e esclarecendo as verdades do Pai, através dos seus ensinos. Neste capítulo de número 15,
Jesus conta já no início 3 grandes parábolas para ensinar também grandes coisas para as nossas vidas. Primeiro ele fala da ovelha perdida, fala da sua debilidade, da facilidade que a ovelha tem de se perder, como ela sai andando a esmo, sem destino, sem direção, e vai em locais que não estão programados, e chega em qualquer lugar, e a sua debilidade mental não permite que saiba do perigo, que entenda, que tenha o discernimento do perigo que lhe rodeia, e cai dos buracos, e se perde nos despenhadeiros, e fica perdida do rebanho, presa fácil do leão, do urso, do lobo, e assim se vai a perdição da ovelhinha que sai do meio do rebanho. Mas Jesus fala também do pastor desta ovelha, que conta o seu rebanho e encontra 99, e uma delas não se encontra no meio. E ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que está perdida. E quando encontra a ovelhinha, com todos os direitos, por ser o dono da ovelhinha, por ser o pastor da ovelhinha, por estar preocupado com a ovelhinha, com todo o direito de corrigi-la, chamar a atenção dela com dureza, para que ela entenda que fez coisa errada, ele faz totalmente o contrário. Toma a ovelhinha, tremendo de frio, triste, abatida, perdida, e coloca sobre os seus ombros e traz de volta. E ao chegarem, encontra os seus amigos, convida a todos e dá um grande testemunho. Eu achei a minha ovelhinha perdida. Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelhinha perdida. Depois dessa lição ele fala também da mulher que tem uma dracma perdida. Uma dracma e perde. A dracma não tinha tanto valor, assim, no contexto monetário, mas a história diz muita coisa. Ela perde a dracma e procura exaustivamente, varre a casa, levanta os tapetes, arreda os móveis, remove tudo o que pode, até que enfim encontra a moedinha. A moedinha fala da inércia, daquilo que não tem movimento, palavras, raciocínio, nada, nenhum tipo de inteligência, está perdida. É preciso de uma vassoura e de uma lamparina para varrer a casa e iluminar o ambiente para procurar e achar aquela moeda perdida, aquela dracma perdida. Depois ela faz uma festa, apresenta para as amigas e diz que achei a minha dracma perdida. Mas essa festa eu creio que custou bem mais caro do que o valor da dracma. Mas existe um valor na dracma. Naquela dracma, naquela moeda, estava a imagem do imperador. Talvez um valor histórico por ter ganhado como um presente de casamento, talvez fosse uma dracma de algum metal nobre, caro, tinha um valor um pouco maior e serviria para uma época de crise da vida, mas eu creio para mim, por aquilo que entendo, que era exatamente a imagem do imperador que estava na dracma, e por essa razão ela preservava e valorizava. Nós aprendemos que temos pouco valor, como carne, como sangue, ossos, como humano, mas está impresso em nós a imagem daquele que nos criou, a imagem de Deus. Deus fez o homem do pó da terra
e soprou nas suas narinas, dando fôlego de vida. Ele nos deu a sua imagem, ou nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Quando nós estamos perdidos como ovelhinha, o grande pastor nos procura e nos encontra às vezes caídos, debilitados, feridos, quebrados, desanimados, e nos põe nos ombros e nos traz com alegria. Mas quando pensamos nós como dracmas perdidas, e Deus nos encontra através da sua palavra, da sua igreja, ou de alguém que vai nos procurar, existe uma coisa que Ele quer restaurar, é a sua imagem em nossa vida. Não pode ter a imagem do desdém, do sofrimento, do pecado, da angústia, da tristeza, da perdição. Ele quer polir essa imagem, fazer brilhar a sua imagem nas nossas vidas. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala do filho pródigo. E eu fiquei pensando sobre o filho pródigo, que tem dois pródigos na mesma casa. Um pródigo que foi, se arrepende e volta, dando um grande exemplo de arrependimento, que dá para colher, depois de uma trajetória de quedas e sofrimento e fracassos, ele volta dando um exemplo bonito de um arrependimento verdadeiro, de um quebrantamento de alma, de uma reconciliação com o Pai. Mas, por um outro lado, tem um filho que dá um péssimo exemplo, por não receber o seu irmão que se reconcilia e achar que ele devia ficar do lado de fora, que o pai não devia recebê-lo. E com um coração duro e sem remorso nenhum, e sem amor nenhum, é tomado por uma inveja, por um ciúme, por uma braveza muito grande, e discute até com seu pai, questiona o seu pai, e não quer participar da festa. A presença do irmão arrependido lhe incomodou, a presença do irmão reconciliado lhe incomodou. Mas em contrapartida também, precisamos pensar nesse moço, que alguns exemplos nós podemos colher dele, esse que foi embora. Esse moço fez uma coisa que jamais devia ser feita. Ele tinha direito na herança, mas quis receber antecipado. Seu pai não havia morrido, e ele só teria direito na herança após a morte do seu pai. Dá a entender que quem quer a herança antes do pai morrer, quer ver o pai morto. Ele passa uma ideia de que seu pai devia ter morrido para ele ficar com a herança. E ele pede a herança antecipada. Isto é uma incoerência. Não é verdadeira a sua atitude. Por algumas razões. Primeiro, porque a herança não pode chegar antecipada. Segundo lugar também, porque ele está desvalorizando o que ele desfruta. Desfruta de uma casa ampla, desfruta de um cuidado especial, dos direitos de filho, do conforto da família, desfruta de tudo, e ele troca tudo isso pelos prazeres, e isso é uma incoerência. Trocou tudo, trocou o direito da casa do pai, o direito da herança, trocou tudo, e pega o seu dinheiro, porque ele pede a herança e ponto final, espera o pai dar. O pai, bondosamente, entrega para ele, e ele já começa a gastar. Ele pensa que jamais vai ter fim o seu dinheiro, que jamais vai terminar o seu dinheiro. Pensa que isso vai durar para sempre. É aquela inexperiência de alguém que está cheio de boas intenções, mas sem a sabedoria. Pensou, pego a minha herança,
vou ser empresário. Não pensou que ali, na frente, alguém iria lhe enganar. Existiam os espertalhões que iam fazer negócio com ele, lucrar em cima da sua ignorância, falta de sabedoria. E não imaginou que encontraria amigos que só pensavam no seu dinheiro. E enquanto ele tinha dinheiro, tinha o que oferecer, ele tinha amigos. Mas no momento que a pobreza chegasse, seus amigos iriam lhe abandonar. E enquanto isso, seu irmão disse, ele gastou com as meretrizes. Mas a trajetória dele deixa claro que ele gastou tudo. Ele fez sociedade errada. Ele arrumou amigos errados. Ele arrumou um relacionamento errado. E começa a descer, ao sair da casa do pai, descer em direção ao despenhadeiro, à queda, à perdição e ao fracasso. E sai de um lugar de conforto, troca e cai lá dentro de um chiqueirão de porcos. Por uma razão que deve ficar clara aqui: insatisfação. Estava insatisfeito com a casa do pai. Estava insatisfeito com as bênçãos que ele tinha e que ele mandava. E a insatisfação amargou a sua alma. A insatisfação envenenou seu coração. A insatisfação inflou seu ego. Mexeu na sua cabeça. Subiu e enganou. A insatisfação fez ele abandonar tudo por uma ideia só, por um sonho inseguro e incerto. E ele sai correr o seu caminho pela insatisfação. Estava insatisfeito com seu pai, estava insatisfeito com os seus amigos, com os seus colegas, talvez também com seu irmão, porque prova que seu irmão não gostava dele. A insatisfação, precisamos tomar cuidado com isso. Se ele fosse uma pessoa realizada, satisfeito com a casa do pai, satisfeito com o que Deus tinha, o pai tinha dado para ele, nós também temos que nos satisfazer com aquilo que Deus tem feito por nós. Deus tem enchido os nossos corações de felicidade, mas Satanás não dorme. E ele trabalha na nossa mente para inverter a nossa compreensão, para nos mostrar um quadro pintado como uma sugestão de vitória, uma sugestão de bênção ou de caminhos melhores. Mas atrás do quadro, que está pintado na frente com uma imagem, está o problema. A insatisfação tira a pessoa do foco. A insatisfação tira a pessoa da realidade. E ele se perde. Este moço se perdeu por estar insatisfeito na casa do seu pai. Os seus olhos viam coisas que ainda não tinham visto. Os seus pés queriam pisar em locais que ele ainda não tinha pisado. Ele queria ir em locais que nunca tinha ido. E por essa razão ele gerou uma ruptura na comunhão com a família. Ele quebrou a aliança com seu pai. E ele foi fora da direção do pai. Mas daí nós pensamos no pai. Por que o pai não interferiu? Que nós vemos a bondade de um pai que respeita a decisão do filho e deixa que ele ande pela sua própria decisão. No livro de Eclesiastes está escrito assim: anda pelos caminhos do teu coração, saiba, porém, uma coisa, que por tudo que fizeres, um dia Deus te pedirá contas.
anda pelos caminhos do teu coração, mas não se esquece que um dia Deus lhe pedirá conta de tudo. Deus deixou, mas Deus não mudou de decisão. Aquele pai deixou, não mudou de ideia, não corrigiu e deixou a pessoa fazer uso do seu livre-arbítrio, uso do seu desejo, do seu pensamento. Deus não está dizendo não para nós, Ele nos deixa. Nós o conhecemos porque Ele é o nosso Pai. Nós sabemos o endereço da sua casa, ela é a nossa casa. Nós conhecemos os nossos irmãos, conhecemos os nossos colegas, nós estamos juntos na casa do Pai. Nós podemos tomar uma decisão por uma miragem e errar no dia de amanhã, sair e errar. Esse moço saiu e foi, porque estava insatisfeito e o seu pai não o contrariou. Mas o seu pai o seguiu com os seus pensamentos. Quando nós olhamos um pouquinho atrás, vemos as insatisfações na Bíblia, nós vamos pensar, Eva insatisfeita no jardim, se deixou levar por Satanás. A Eva insatisfeita no jardim, comeu o fruto proibido, deu para Adão, ouviu a voz de Satanás, da serpente, cedeu, olhou, gostou, pegou, comeu e morreu. Deu alguns passos em direção à queda. Davi estava insatisfeito no seu palácio, com o seu casamento, e os seus olhos pousaram sobre uma mulher que não era sua esposa, e ele se deixou levar pela sua insatisfação e acabou pecando com Batseba. Quantos atos de insatisfação na Bíblia Sagrada. E o pródigo, insatisfeito com seu pai, com sua família, vai. As nossas escolhas nos levarão a um lugar. Aquilo que nós escolhermos hoje terá um resultado no dia de amanhã. Aquilo que nós escolhemos há anos atrás, hoje, estamos colhendo o resultado. O resultado do casamento, o resultado do trabalho, da profissão, da faculdade, o resultado do relacionamento, o resultado da amizade, porque a nossa escolha vai ter um resultado. Queremos que o Senhor nos ajude, para que possamos pensar do lado bom e ficar pertinho do Pai, porque longe do Pai, os recursos terminam antes. Longe do Pai, os recursos são poucos para pagar o preço que nós iremos pagar. Longe do Pai, é mais caro a vida, é mais caro a vivência. Longe da proteção do Pai, longe da cobertura do Pai, as coisas ficam escassas e perigosas. Diz o texto, ninguém lhe dava nada. Ninguém, não tinha amigos, não tinha companheiros, porque ele escolheu ir pela sua cabeça, andar pelos caminhos do seu coração, e lá na frente, trabalhar onde não gostaria, e acabou naquela situação, porque ele foi, pela sua própria escolha, pagar o preço da sua decisão. Veja só, o arrependimento desse moço, lá no meio dos porcos, traz um exemplo bonito para nós. Por que ele se arrependeu? Porque ele caiu em si, está escrito no texto, caindo em si, ele disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esta palavra caiu em si,
dá-nos a entender que ele estava fora de si. Provérbios 7 diz que o moço andava no crepúsculo à tarde do dia, ou na escuridão da noite, em caminhos da sua casa ou da cidade, sem entendimento. Sem entendimento. No texto diz que ele caiu em si. E esse caiu em si, ele se acordou. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o resultado que eu busquei para a minha vida? O meu comportamento, a minha decisão, a minha atitude me levou aonde? Ou me levará aonde? Caindo em si, ele se arrependeu. E aqui está a beleza do arrependimento. Aqui está a ornamentação do arrependimento. É possível que todos nós temos a nossa fragilidade, ou temos, e venhamos a cair em algum embaraço da vida, mas não ficar lá. Cair em si, se acordar e levantar e andar. Quando ele caiu em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Se programou lá: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus empregados, diz esse texto. Na outra Bíblia, na outra versão diz como um dos teus jornaleiros. E arrependimento e ação. Ele se arrependeu e agiu. Porque se ele se arrepende e não age, permaneceria na mesma situação. Mas ele se arrependeu e agiu. Arrependimento e ação. Arrependimento, sair do chiqueiro. Arrependimento, sair daquela situação e ir ao encontro do Pai. Eu tenho que ir, eu preciso ir. Ninguém lhe pegou pela mão, ninguém lhe colocou nos ombros, ninguém disse eu vou contigo, ninguém ajudou. Ele estava fraco, cambaleando, com fome, magro, maltrajado. Imagina só a situação desse rapaz. Mas ele saiu e foi com as suas próprias pernas, caindo e levantando com as suas próprias pernas, tirando forças de onde não tinha, reunindo todas as suas energias para chegar no Pai, porque ao chegar no Pai, ele acreditava na solução. Quando a última gota de energia terminar, eu posso cair, mas caio nos pés do meu Pai. Posso chegar morrendo, mas chego na casa do Pai. Chegou sem os anéis que o Pai sempre dava. Chegou sem os calçados que o Pai sempre dava. Chegou sem a roupa que o Pai sempre dava. Chegou sem lembrar daquela comida que sempre comia na casa do Pai. Mas o Pai viu, num contexto literal do texto, o Pai, um homem velho, frágil, fisicamente cansado, mas correu ao encontro. Isto quer dizer que o Pai quer ir encontrar. Tudo é difícil, mas o Pai quer chegar perto. E chegou e não cobrou nada. Mas ele sabia que o filho estava morto. Morto na fé, morto na vida financeira, morto na espiritualidade, morto em tudo. Num contexto social, morto também. Mas foi achado. Deixa o Espírito Santo falar contigo.
Foi achado. Foi achado aonde? Quando o pai está discutindo com o filho mais velho, ele disse: esse teu irmão estava morto. Você tem tudo comigo. As minhas coisas são tuas. Tudo que eu tenho é teu. Você manda nessa casa. Essa casa é tua. A herança é tua, não só um cabrito. O rebanho, tudo é teu. Mas convém nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto, estava perdido, e foi achado. O Espírito Santo está achando alguém que está no meio da multidão aqui. Você foi achado. Você foi achado hoje. Pastor, ninguém está me vendo aqui. Ninguém sabe de nada da minha vida aqui. Mas você foi achado. E há uma festa sendo promovida de alegria por você. Há uma promessa de Deus aqui, porque tem anel para colocar na mão. Isso fala de honra, de formatura, de aliança, de comunhão, de amor. Tem vestes limpas, tem vestes lindas, autoridade, posição, cargo, não sei. Tem calçado nos pés, tem firmeza, tem segurança, e uma festa grande. Sentado mesmo, incline sua cabeça. Faça a sua oração aí, interceda por alguém, porque Deus visita o seu rebanho. Deus está olhando no meio do seu povo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno arrependimento da verdade. Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas sim que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Espírito Santo está visitando o seu rebanho. Deus está falando nos corações, está mudando vidas. Hoje pode começar a vitória. Você pode dizer: mas até aqui eu não consegui. Quanto erro, quanto fracasso, quanta perdição, quanta coisa ruim. Mas eu estou aqui no meio do povo de Deus. Eu estou aqui no meio do rebanho do Senhor, e eu estou sendo acolhido pelo Pai Celestial. Xalabashuri Kandarai. Soberano Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro agora, Senhor, pela tua santa igreja, teu Espírito Santo, Senhor, que visita os nossos corações, que alimenta as nossas almas pela tua palavra, palavra santa e gloriosa, que é o bálsamo para a nossa alma. Agora, Senhor, cumpra-se a tua palavra nesta vida, e realize uma obra grande, Espírito Santo.